Eu sou Fernando de Paula, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto que, na verdade, é até meio que uma discriminação, sabe? Diga-se de passagem. Pedreiro é tudo enrolado. Quem nunca ouviu falar isso? Quem nunca disse isso, né? E o pedreiro enrolado, ele tomou uma fama tão grande, tá? Que quando você pensa, quando te fala um pedreiro, a próxima palavra que se associa é enrolado. Da mesma forma como te fala político, a próxima palavra que você pensa é corrupto, né? Como não passar raiva com pedreiro? Né? Vamos falar sobre mão de obra hoje, tá? E quem é que nunca passou raiva com pedreiro? Se você ainda não passou raiva com pedreiro, você já deve ter ouvido alguém falar que passou raiva, que tomou prejuízo, que o pedreiro enrolou, que o pedreiro fez aquilo, fez assim, fez assado e tal. E será que a culpa foi do pedreiro? Né? Bom, o meu pai é pedreiro, sabe? Trabalhou a vida toda e de vez em quando até trabalha ainda, sabe? Quando ele cansa de bater perna, como diz minha mãe, aí ele inventa de construir uma casa, outra e tal. E meu pai trabalhou por mais de 40 anos como pedreiro. E aí, nesses mais de 40 anos como pedreiro, não só eu vivenciando, né, desde que eu nasci, cresci nessa coisa da construção, toda a minha família do lado paterno está inserida no ramo da construção civil. Eu sei dizer com propriedade o que eu estou te falando, até porque hoje, à frente da Fórum, a gente emprega pedreiro, a gente emprega encarregado, a gente emprega servente, a gente emprega meio oficial, né, o famoso meia colher. Então, eu consigo observar os dois lados. E eu vejo com muita frequência a dificuldade das pessoas em dizer: estou passando raiva demais com pedreiro. Tudo que é eiro me dá canseira. É pedreiro, marceneiro, serralheiro. Para ser muito sincero, né, eu acho que você vai concordar comigo em alguns pontos que eu vou dizer aqui agora. Pedreiro é uma profissão digníssima, sabe? Na verdade, é um artesão, é um artista, né? Imagina o cara pegar lá um lote, um terreno baldio, cheio de mato, todo irregular e construir sua casa dos sonhos. Poxa vida, tem que valorizar um cara desse, né? E ele precisa ser muito bem valorizado, sim. Mas por que a gente passa tanta raiva com pedreiro? Por que a gente passa raiva com pedreiro? E hoje eu vou te falar um negócio, ou melhor, eu vou te provar por A mais B que a culpa que você, a raiva que você passa com o pedreiro é culpa sua, absolutamente sua. Total e completamente sua culpa a raiva que você passa com o pedreiro. E aí, vamos imaginar o seguinte: você vai construir sua casa dos sonhos, você vai fazer uma reforma, né? Quem sabe você é até um construtor e até hoje você passa raiva com mão de obra, tá? Isso não quer dizer que você seja incompetente, mas também não quer dizer que a responsabilidade não seja sua. E aí, para você que já teve esse contato, que já passou raiva e tal, o que eu vou dizer, você vai sentir. Né? Vai ter um retrospecto aí, vai ter um déjà vu. Você vai sentir de novo na pele ali o que você sentia quando você passou aquela raiva naquele momento com um pedreiro em determinada situação da sua vida. Mas nós vamos aprender hoje o que você pode fazer, não só para não passar raiva, mas para evitar situações que geralmente te levam a passar muita raiva. E a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de mais nada é tomar a seguinte consciência: ó, a casa é sua, né? Eu estou construindo a minha casa, é minha obra e, portanto, ela precisa ser feita do meu jeito. Você precisa assumir isso, tá? Isso é seu. Não dá para ser diferente, tem que ser dessa forma. É seu. Você contrata um empreiteiro, você contrata uma construtora, você contrata um pedreiro, você contrata um prestador de serviço para fazer o seu sonho da forma como você quiser, da forma como você idealizou. E é possível fazer o seu sonho do seu jeitinho, a sua casa, a sua área gourmet, com churrasqueira, textura, painel, piscina, detalhe, pé direito mais alto na sala, closet, banheira, não sei o quê. Exatamente como você sonhou, exatamente como você idealizou, tá? E nós vamos ver hoje como isso é possível. Claro, claro que é meu, né? Eu tomo posse, sim, eu sei que a obra é minha, eu sei que a casa é minha, o sonho é meu, não sei o quê. Se você é construtor, fala, ó, o sonho não é meu, mas eu estou construindo o sonho de alguém, é meu ganha-pão.
Então, eu preciso que o pedreiro execute exatamente o que foi proposto ali. E é exatamente isso. Guarda essa palavra. Execute exatamente o que foi proposto. Guarda isso aí, tá? Você vai entender mais para frente o porquê que eu estou dizendo isso. Porque, do contrário, se não fosse para fazer exatamente a sua obra do seu jeito, não faz sentido, né? Que o pedreiro construa a sua própria casa. Vai construir sua casa lá, pedreiro, se você quer fazer do seu jeito. Porque na minha casa você tem que fazer do meu jeito, né? Você vai contratar alguém para poder construir o seu sonho, mas na verdade ele constrói o sonho dele. Agora, se você que está me assistindo, tanto faz para você se o rio corre para cima, se o rio corre para baixo, se chove, se não chove, se faz sol, se faz frio, se você vai tomar prejuízo, se não vai, se você está com burro na sombra, né? A gente tem uma expressão aqui em Minas, está com burrinho na sombra, isso quer dizer que você está bem de vida, está tão bem de vida que até o pasto onde você coloca o burrinho, a vaquinha ali, tem telhado, tem cobertura para ele não ficar no sol. Se esse é seu caso, então nem continua assistindo, nem continua acompanhando aqui, porque não vai fazer tanta diferença para você nesse momento, tá? Gasta lá o seu dinheiro, continua movimentando a economia da sua cidade ali, de onde você está, que você já vai estar contribuindo muito, né? Está fazendo um trabalho filantrópico, por assim dizer. O que eu vou falar aqui hoje é para ajudar exatamente quem precisa economizar. Tanto dinheiro, mas não só dinheiro, quanto tempo, tá? Que durante uma obra é importantíssimo você economizar tempo também, porque dessa forma, além de economizar dinheiro e conseguir antecipar o máximo possível, né, das etapas da obra, desde que seja possível economizar e manter a qualidade, manter o padrão, você vai superar as expectativas, tá bom? E aí sua casa vai ficar exatamente como você gostaria que ficasse. Então, bora lá? Vamos entrar aí nos problemas reais que a maioria das pessoas que estão na construção ou que querem construir a casa, estão construindo a casa ou estão reformando, enfrentam com a mão de obra. Eu fiz o seguinte, eu enumerei 5 dos principais estresses, dos maiores estresses que os construtores ou quem está construindo a própria casa enfrenta com mão de obra, tá? E aí nós vamos começar pelo número 5, que é um estresse gigantesco, mas não tão estressante como o número 1, tá? Então vamos começar do estresse tenso, mas não tanto, para você já ir se preparando para o número 1. O que é esse estresse número 5? O pedreiro, quem nunca passou por isso? Comenta aí se você já tiver passado por isso. O pedreiro não leva o serviço a sério. Comum, hein? Imagina o seguinte cenário. Você precisa mudar daqui uns 3 ou 4 meses, ou você já prometeu de entregar a casa que você está construindo para o cliente daqui uns 3 meses, ou até colocar o imóvel que você está construindo à venda para que você tenha o retorno do seu capital logo, se você for construtor, se você constrói para vender, para você ter seu lucro, para você partir para a próxima, né? E aí você chega na obra, de repente, sem avisar ninguém, e a primeira coisa que você vê é um pedreiro sossegado, né? Tomando um cafezinho, né? Tranquilo, parecendo que está tudo certo. Você perde até meio que o jeito ali, dá bom dia, eu acho que eu vou voltar, né? Para o cara não ficar sem graça, tô tomando café e tal. Mas você, não, sou dono da obra, eu vou entrar nesse troço aqui. Entra mais um pouquinho, música alta, pau quebrando, tem um servente dando uma pasada na massa para colocar no carrinho, entra uma pasada ou outra, ele começa a tocar uma guitarra ali, o outro tá chapando massa na parede, gritando igual um doido, pau quebrando, aquela algazarra toda, você congela, né? Sobe aquele calafrio porque você tem prazo, você quer mudar logo, do jeito que está acontecendo ali, muito provavelmente as coisas não vão fluir como você está planejando, o serviço não vai ficar bem executado, não estão prestando atenção no material, né? Vai atrasar o cronograma, está desperdiçando o material. Isso sem contar que geralmente vocês pegam esse radinho, quando a pilha acaba, se é um radinho de pilha, faz uma gambiarra na extensão,
puxa um fio desencapado, liga no radinho para tocar a música, o sertanejo da maior altura lá durante a obra, e a tempo do negócio dar um curto-circuito, o outro que está lá tocando a guitarra na pá, entre uma pasada ou outra, tem uma tábua com um prego lá do lado dele, ele não está vendo, daqui a pouco pisa em cima daquele negócio lá, machuca o pé, porque ao contrário de estar tocando a guitarra, ele devia estar tirando o prego da tábua, já que tem tempo para isso, né? Então, quando você chega lá e vê uma situação como essa que eu descrevi, você pira. Não tem como. Você só não pira se você não for humano, né? Porque eu já pirei muito assim, gente. Eu já pirei muito assim. E a primeira coisa que você sente no meio dessa piração sua é tristeza. De ver os caras ociosos, enquanto você faz das tripas coração para conseguir recurso no tempo certo, para a obra não atrasar, para pagar todo mundo certinho, para a obra não parar. Se você está fazendo aquisição e construção, para conseguir cumprir com o cronograma, para o engenheiro vir, para liberar o próximo recurso da etapa e assim você evoluir, né? E aí você sente aquela tristeza e de repente aquela tristeza é substituída por uma indignação sem tamanho, né? Imagina que absurdo! Canteiro de obra é de trabalho, já não é lugar de festa não, né? E aí aquele radinho lá naquela gambiarra daquela extensão, correndo risco de curto-circuito, camarada tocando violão lá na pá, aquela algazarra, aquele negócio. E, cara, aquilo vai... Você começa a coçar a cabeça. Eu tô careca, foi dessa época, meu cabelo começou a cair nessa época. E a indignação dá espaço para um terceiro sentimento, uma terceira emoção, que é a raiva, né? E, e aí é o seguinte, dependendo do tipo de pessoa que você vai olhar para aquilo tudo, abrir a boca, a lágrima vai escorrer, sem barreira, vai escorrer de pingar no chão. Você volta sem falar nada, procura alguém e fala, pelo amor de Deus, não dou conta daquilo mais não. Não dou conta daquele pessoal não, que o pessoal não tem coração. Aquilo nasceu foi de chocadeira, que não tem mãe para fazer o que estão fazendo comigo, não tem mãe o pessoal daqui. Pedreiro daquele jeito, Deus me livre, pelo amor de Deus. Se você gosta de mim, vai lá e resolve. Se é o marido, pede para a esposa resolver. Se a esposa pede o marido para resolver. Se não tem marido, se não tem esposa, vai pedir para o tio, vai pedir para o pai, vai pedir para alguém, né, para tentar contornar aquela situação. Agora, se você já tem um gênio mais forte, mais sanguíneo, né, mais nervoso, a primeira coisa que você faz é picar o pé naquele radinho. Vai lá no camarada que no meio daquela algazarra toda tá tranquilo tomando cafezinho, tem mais de hora que ele tá tomando cafezinho bebericano, que trem esquisito. Mete a mão naquele copo de café, manda aquele copo de café longe, dá 3 gritos no meio daquele povo, todo mundo olha para você assustado, você, bora fazer uma reunião aqui que vocês perderam a noção e vou chamar uma ambulância para jogar todo mundo no manicômio e que pouca vergonha é essa, se esse trem acontecer de novo eu vou demitir todo mundo, vocês estão pensando o quê? E o pau caia foi. Agora, tem um outro terceiro tipo de pessoa. Chegaria, sentiria tristeza nenhuma, já que não sente tristeza, não passa pelo processo, também não vai sentir indignação. Se não sente indignação, também não vai sentir raiva. E se você é essa pessoa, o que você faz? Provavelmente você chega lá, você acha que o som do radinho está baixo. Você aumenta o som do radinho, vai curtir com a galera, e zoa com o pedreiro e aquela coisa toda. É raro, mas tem, tá? Eu conheço gente que é assim. Conheço gente que chega lá, acha que o pedreiro está enrolando, ele começa a bater papo, aí que o pedreiro enrola mesmo. O dono da obra, gente, tem que saber separar as coisas. Se você já está achando que você de cima, o negócio tá difícil de andar no cronograma, imagina se você der corda. É complicado, mas tem, tô falando sério. E aí, quem é que está certo? Quem é que está errado? Usando de novo uma política e uma digníssima nossa aí, né? Na verdade, ninguém está certo, ninguém está errado, tá todo mundo errado, vai sair todo mundo perdendo. Já ouviu falar isso? Pois é. E aí, se a farra está colocando em risco, primeiro, a segurança do trabalho, do próprio trabalhador, né? Segurança da obra, do trabalhador.
E segundo o cronograma, a perfeição na execução do serviço, está muito errado, tá? E tem solução. Segura aí, vamos passar para a quarta maior raiva que a gente sente com mão de obra, que eu volto com a solução para vocês, tá? O quarto maior estresse com mão de obra é o seguinte: ô patrão, imagina, às vezes te liga, você chega lá na obra, ô patrão, ô rapaz, a rebimboca da parafuseta do meu carrinho de rolimã quebrou e a bicicleta da minha tia é azul, só. Será que dá para você fazer um valezinho para mim, adiantar uma coisinha para resolver esse problema? Não, o negócio tá difícil. Gente, você está fazendo a obra por aquisição e construção. Ou às vezes seu recurso para construir a casa ali é a conta de construir a casa. Às vezes o trem está beirando sair do cronograma. E o camarada chega te pedindo para você adiantar um dinheiro fora de hora. Você vê ali uma massa perdendo no chão, uma brita espalhada de um lado, aquele negócio. Você não pode se dar o luxo de jeito nenhum de perder um grão de areia. Cada centavo está ali, ó, cronometrado, está ali esquematizado para fazer o pagamento na hora certa, na etapa certa. E o cabo ainda vai lá e te pede adiantamento, gente, pede um vale, usando a desculpa mais esfarrapada da vida. Eu já sofri demais com isso. E o problema é que geralmente é na sexta-feira, tá? Geralmente é na sexta-feira depois do almoço. Aqui dá uma angústia, sabe? Passa um filme na cabeça da gente e você pensa o seguinte: que danado, bicho. Tá querendo dinheiro é pra gandaia o fim de semana inteiro. Tem quanto tempo que eu não faço nem um churrasquinho de gato? Não como nem um churrasquinho de gato. Tudo que eu tenho, eu tô enfiando nessa casa para poder construir minha casa do meu jeito, do jeito que eu quero, me esforçando, né? E aí só que você para, você pensa que o problema é que se eu não adianto para ele vai fazer corpo mole, vai desperdiçar mais material. Só que se eu adianto também, vai beber, se a pessoa bebe, que te pediu, vai beber, vai encher a cara e vai faltar na segunda-feira, porque vai estar de ressaca. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que você faz numa situação dessa? Será que tem solução para isso? Manda o cara embora? Fala que não? Se ele começar a enrolar, você denuncia, processa, larga para lá? Era aí que tem solução. Aguenta. Nós estamos chegando no terceiro maior estresse. Segura que piora, viu? Mas nós vamos lá. Pensa o seguinte, outra situação, outra hipótese. Terceiro maior estresse com mão de obra, com pedreiro durante a obra, tá? Às vezes, você não é do segmento da construção, está construindo a casa dos sonhos, ou às vezes você é até investidor, é um construtor, mas tem outras atribuições, tem outras funções, né? E aí você está lá organizando suas coisas do trabalho, né? Para fazer suas visitas de rotina na obra. E aí, lá centenas de quilômetros de distância, você avista muito longe, você até acha que é sujeira no olho, você até coça o olho, tem 2 ou 3 nuvenzinhas lá. Lá longe, lá longe, lá longe. Mas que o sol aqui tá rachando mamona. O máximo que vai acontecer é alguém chover lá onde Judas perdeu as botas, muito longe mesmo. E mesmo que chova na obra, mesmo que o tempo esteja super nublado e que está chovendo, está ameaçando chover mesmo aqui, dá para os caras tranquilamente, pedreiro, servente, quem quer que seja que está lá tomando conta da sua obra, dá para os caras tranquilamente adiantarem outras etapas dentro de casa. Ó, isso, vamos imaginar que seja lá 10 horas da manhã. E se você está construindo sua obra, você está organizando lá suas coisas para você poder, né? Às vezes você vai fazer a visita na obra meio-dia, você não vai de manhã você trabalha, tem outros compromissos, vai meio-dia, às vezes você vai depois do horário, né? Para não perder serviços, tal, enfim, vai depois do horário do expediente e tá contando ali os minutos, tal, para poder ir lá ver se está tudo certo. E de repente seu celular vibra, ou toca, ou seja lá como é que você deixa o seu telefone. Eu particularmente deixo o meu para mensagem e tá no silencioso. E para chamada tá vibrando só. Eu não tenho pavor de toque de celular. Quando o celular toca, me lembra despertador, aí parece que
eu estou esquecendo um compromisso, estou atrasado para alguma coisa. Enfim, seu telefone sinaliza lá que você recebeu uma mensagem. Você pega o telefone, dá uma olhadinha. Você, ô patroa, é só para dar uma posiçãozinha para a senhora aí, tá? É que o tempo está muito fechado e deu até uns pinguinhos de manhã. Eu saí na porta de casa assim para ir para trabalhar. Eu vi que tava meio, tinha uns pinguinhos de chuva lá. Não tinha pinguinho coisa nenhuma. O vizinho tava aguando o terreiro lá, caiu uma gota d'água no trem dele, no terreiro dele, dizia que era pingo de chuva. Então aí, patroa, eu achei melhor nós não ir trabalhar não, porque a gente tinha que fazer o passeio lá de fora, né? A gente ia rebocar o muro, a gente ia sentar o portão, e não dá pra fazer isso com chuva. Como é que eu mexo com massa do lado de fora chover? Não tem jeito, viu? Mas a senhora, quando fala aí, gente, você correndo contra o tempo, né? Quando fala isso, osso, dá um frio na boca do estômago, um mal-estar, começa a ficar enjoado, dá um desânimo na gente. Quando acontecia comigo, eu nem respondia a mensagem na hora, tá? Eu meio que entrava em estado de choque. Eu começava a analisar da seguinte forma: pô, gente, que falta de senso é essa? Mesmo que chovesse, tem tanta coisa para fazer dentro de casa. Ó, dava para embuçar a cozinha, dava para embuçar o banheiro, dava para fazer contrapiso, dava para sentar mar, dava para fazer uma espalazinha, um cantinho, um negócio assim. Tem serviço para mais de 10 dentro de casa. Depois que passa o sangue vai voltando, né? Passa aquele enjoo, o sangue volta pro rosto, você fica branco, igual papel. Volta para a mão, que você consegue digitar uma resposta de volta, falando a quantidade de coisa que a pessoa podia ter ido, que o pedreiro podia ter ido, a equipe podia estar lá trabalhando, podia ser feita dentro de casa, e ainda tem coragem de te mandar uma tréplica da sua resposta ainda. Não, tá tranquilo, chefe. Tá, fica tranquilo. Amanhã, se Deus quiser, não vai amanhecer nublado, não. Que nublado, a nuvem lá longe. Vai amanhecer nublado, não. A gente chega o rei lá, ó, e recupera o tempo perdido. O filho de Deus tem coragem de falar. Ele consegue piorar o negócio. Ele tem coragem de falar que ele consegue trabalhar mais rapidamente para recuperar o tempo perdido. O que você entende disso? Se dá para ele trabalhar mais rapidamente, com qualidade, para recuperar o tempo perdido, quer dizer que ele está enrolando, não está trabalhando direito. Ele podia trabalhar mais, era para a obra estar mais avançada, era para estar mais à frente do que está agora. Né? Eu vou falar. Quando manda a mensagem avisando ou liga, é uma maravilha. O pior é quando falta, não dá nenhuma satisfação. O cachorro hoje não deu para ir não. E no outro dia chega como se o dia anterior, uma terça, uma quarta, uma segunda-feira, é como se fosse domingo, como se fosse um feriado, com a cara mais lavada, chega e tal, passa a mão na ferramenta e vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. Fingindo de alface, como diz a minha irmã, fingindo de parede. É complicado. E isso? Será que dá para evitar isso? Tem solução para isso? Tem solução para isso. Muito simples, por sinal, tá? Sem precisar processar, sem precisar quebrar o pau, sem precisar fazer nada disso. Tem solução para tudo isso. Agora vamos para o segundo estresse. Desmazelo com o material. Desperdício do material. Gente, quando eu estava me preparando, né, para fazer esse conteúdo aqui, eu fiquei na dúvida se o desmazelo com o material não seria o maior estresse que a gente enfrenta numa obra, sinceramente, sabe? Porque, vou recapitulando um pouco, seja pequeno construtor, né, seja você que está construindo o sonho da sua casa própria, os recursos são muito limitados. Né? Raramente quando você tem um rio de dinheiro, você contrata lá uma administradora, uma incorporadora e deixa a pessoa, delega ali a responsabilidade, só quer pronto e a pessoa que se vira. Você vai cobrar de um só e aquele um só cobra dos demais, né? Mas geralmente seus recursos são limitados, tanto para quem está construindo o sonho da casa própria, quanto está construindo para vender uma casa. Constrói e vende, constrói a próxima e vende, constrói a próxima e vende. E aí quando você chega na obra e vê aquele desperdício, sabe? Os próprios trabalhadores têm até um jargão. Quando está fazendo ali a massa, a argamassa, medindo o traço, na enxada,
tá? É raro, mas ainda fazem, quando a quantidade é menor. Não tem o trabalho de tirar a betoneira do container, do almoxarifadozinho do quartinho lá e ligar e tal. Às vezes a coisa pouca vai fazer na enxada ainda tem bastante. O que a pessoa faz? Ela geralmente faz a mistura da areia com cimento, né? Se for concreto, depois que mistura a areia com cimento, espalha a brita por cima, na proporção ali para o serviço que você vai executar, e só depois adiciona a água. E aí tem que cercar, né, essa água com a própria mistura da areia com o cimento ali, para a água não ir embora, porque se a água vaza, depois que você adiciona ela no traço, ela leva o cimento embora. Aí costuma gritar, ó o sangue do patrão indo embora aí, gente, ó, tem dó da patroa não, ó o sangue da patroa indo embora aí. E é exatamente isso, né, gente? Principalmente que hoje, com o aumento do custo do material da construção, que foi lá para a estratosfera, é exatamente isso. A gente dá o sangue, né, para conseguir o recurso, para fazer a casa do sonho, para construir o ganha-pão ali e tal. E aí quando você vê o desperdício, assim, aquela falta de zelo, você vê seu sangue, seu suor indo embora em vão ali, ó, eu vou te falar, isso quase que transcende o nível do estresse, sabe? É, eu vou te contar, um dos principais fatores de desperdício de obra, tá? Que além de trazer risco à saúde e segurança dos trabalhadores ali, é obra suja. Às vezes aquele material que espalhou, o cara não junta o material, não pega ali um caco de tijolo que quebrou, um resto de cerâmica, resto de telha que caiu, deixa aquele negócio, aí cai um pouquinho de areia, aquela areia mistura naquele entulho ali, ou às vezes tirou 3 sacos de cimento ali do container para fazer uma maceira, usou só um, esqueceu 2, começa a chover, molha o saco de cimento, sabe? Ao contrário de ir lá, guardar, limpar direitinho, não. Tá chovendo, esqueci de cercar a areia ali, a enxurrada leva a areia toda embora. Geralmente esqueceu, é falta de zelo. E eu já vi casos, tá, de construtores. Sempre que eu falar construtores, eu estou falando de pequeno construtor, pessoas do nosso tamanho, um pouco maior, um pouco menor, tá? Que faz aí 20, 30 casas por ano no máximo, ou 20, 30 apartamentos por ano no máximo, tá? Eu, particularmente, tenho preferência por construir casa. Eu não sou muito adepto de fazer prédio, não. Isso é uma opção minha, porque aqui em Igarapé é uma cidade ainda pequena e tem muito terreno. Eu cresci, né, com o pé descalço na terra. Quando eu era menino aí na segunda, terceira série do ensino fundamental, a maioria dos bairros de Igarapé não tinha asfalto. Tinha asfalto só no centro e os bairros no entorno ali, mas a maioria não tinha. Foi asfaltando. Igarapé foi crescendo comigo, assim, basicamente, né? Foi acompanhando ali. E aí, a gente tem muito essa concepção de espaço e tal, então casa é mais característica para quem é de Igarapé. Eu já até fiz prédios, na Fora executou 2 prédios aqui de 6 apartamentos cada um. Eu já participei de construção de outros empreendimentos, que eu não estava à frente, mas participei também de apartamentos. E geralmente as pessoas que compram apartamentos são pessoas de outras cidades, vizinhas de Igarapé, que estão querendo comprar alguma coisa melhor, e aí se mudam para Igarapé, que está perto, e conseguem, pelas condições que elas têm, elas conseguem comprar um imóvel muito melhor, mais espaçoso, melhor acabado do que na cidade que elas vivem atualmente, porque por ser uma região mais central, mais próxima ainda de Belo Horizonte, custam mais caro, né? E eu já vi esses pequenos construtores esperarem aí 30% de lucro líquido numa casa, num imóvel, e quando foram somar lá no final da obra, depois que venderam, foi prejuízo. Ao contrário de terem lucros, 30% de lucro, tiveram prejuízo. Porque a quantidade de material gasto, né, ela quase que dobrou. E não é porque ele errou nos cálculos, na projeção. O pequeno construtor faz isso 20 casas por ano, 10, 15, 20 casas por ano, 3 casas que ele faça por ano ali,
ele já tem uma consciência de quanto saco de cimento ele gasta para fazer 1 metro quadrado de parede. Não gasta um saco de cimento. Ele tem condição do material que ele gasta para fazer 1 metro de reboco. Quanto ele gasta para fazer 1 metro cúbico de concreto. A gente tem essa expertise. Mesmo que não tenha o controle de anotar e de pôr na ponta do lápis, a experiência vai te dando essas informações ali. Você consegue mensurar. Então, não errou pelo cálculo. Errou pelo desperdício. Quase que dobrou o material. Ó, eu já vi um caso, e não tem muito tempo não, tá? Não tem muito tempo não, foi esse ano. Tem um tijolo que ele tem 9 centímetros de espessura. Então, tem um tijolinho aqui, ó. Então, esse tijolo, é o que eu estou dizendo, daqui até aqui, ele tem 9 centímetros de espessura. Tá? E aí, essa pessoa, esse construtor, ele estava procurando um chapéu de muro, e esse tijolo foi utilizado para construir o muro. Esse construtor estava procurando um chapéu de muro e ele não encontrava de jeito nenhum. O chapéu de muro é uma cobertura que se coloca por cima do muro para evitar que a chuva escoe diretamente pela face e estrague a pintura e essas coisas. Fica preto, fica manchado, né? Ele estava procurando um chapéu de muro de 25 centímetros. Ou seja, quase o triplo da largura do tijolo. E por quê? Porque a pessoa que executou o muro fez o muro tão torto, tão fora do prumo, tão fora do alinhamento, que ele precisou encher de massa quando ele foi rebocar, de tal forma, tá? Você tem que deixar uma pingadeirazinha lá de uns 3 centímetros de cada lado. A pessoa gastou quase 5 centímetros de cada lado do muro de reboco. Se ele tivesse feito o muro inteiramente concreto, tinha ficado muito mais em conta. E ele já usou um tijolo de 9, porque esse tijolo aqui custa menos que o tijolo de 15, de 14. Olha o prejuízo que essa pessoa tomou, gente. Olha o prejuízo que essa pessoa tomou. Isso no muro, imagina no restante da casa. Tá? E olha o que aconteceu com a gente, com a Fórum. Isso deve ter uns 2, 3 anos no máximo. Tá? A gente estava construindo uma casa num bairro aqui em Igarapé, que se chama Novo Igarapé. Até um bairro relativamente novo, comparado com os demais. Tá? Era início de obra ainda. A gente estava na fundação e tinha uma parte lá que a gente precisava aterrar. O terreno tinha um declive e a gente precisava aterrar para deixar nivelado e depois começar a sentar os tijolos. Então tinha um caminhão de areia lá, de terra, tá? E era uma sexta-feira de tarde e segunda era feriado. Tá? Foi um negócio assim. Nessa situação já tinha um monte de terra lá. E o que a pessoa fazia? Jogava uma água nesse monte de terra, porque a terra muito seca, se pegar a terra muito seca para colocar no carrinho e despejar lá onde precisava, levantava muita poeira. Isso prejudica até a saúde, né, do trabalhador. Então, com a orientação, salpica lá a terra com a água, que daí a poeira se assenta, você carrega, bota lá e tal. Quando secar, salpica de novo, vai fazendo assim para ficar legal, para dar condição, né? E aí tinha um pedreiro mexendo lá. Isso foi um servente, tá? O servente estava lá carregando o carrinho, uma pessoa só. E aí quando secava, salpicava a água, fechava o registro, jogava lá e foi fazendo isso. Aí um pedreiro estava mexendo uma coisa lá, amarrando uma forma, não sei o quê, chamou esse servente para ajudar ele. O que esse servente... Era uma coisa rápida, amarrar um arame, segurar uma tábua, enquanto o pedreiro amarrava um arame. O que esse servente fez? Ao contrário de fechar a torneira, porque ele imaginou que era muito rápido, ele deixou a mangueira lá no monte de terra. E aí, o que ele foi ajudar o pedreiro a fazer demorou muito mais do que ele esperava. Já estava de tarde. Sexta-feira o pessoal para mais cedo, para às 16 horas. De segunda a quinta vai de 7 às 17 com 1 hora de almoço. E na sexta-feira vai de 7 da manhã às 16 com 1 hora de almoço. Faz assim para não ter que trabalhar no sábado. E ele já estava doido para ir embora, né? E ele cometeu 2 erros aí. Cometeu 2 erros gravíssimos. O primeiro erro é que ao final do expediente, seja qual for o dia, a primeira coisa é reunir todas as ferramentas, juntar todo o material, para não deixar as coisas espalhadas, para esse caso chover, não levar na enxurrada,
Se chover, não esquecer um saco de cimento lá de fora, desperdiçar o cimento, um saco de argamassa, um saco de rejunte, uma coisa dessa. Então reúne tudo, organiza a obra toda na hora de ir embora, faz uma limpeza e tal. Limpa as ferramentas, guarda tudo no quartinho, guarda tudo no container, tranca e vai embora. Quando chegar para o próximo dia de trabalho, está tudo certo. Primeiro erro, não guardaram a mangueira. Não se preocuparam em guardar a mangueira. Estava bitolado, festa, não sei o que, feriado prolongado, uhul, festa, né? E o segundo erro, que foi muito maior, esqueceu que ele não só não guardou a mangueira, e aí o erro de não guardar a mangueira não foi só dele, não, foi de todo mundo da obra. Todo mundo deve fazer isso. O pedreiro, dos demais que estavam lá. Ele deixou a mangueira ligada. E aí a mangueira ficou ligada. O resto da sexta, a mangueira ficou ligada. O sábado o dia inteiro, a mangueira ficou ligada. O domingo o dia inteiro. E aí, estava vazando tanta água, que a água começou a sair fora do terreno, fora dos muros. E na segunda-feira eu tranquilo, feriado, estava em casa, tranquilo. Meu telefone toca, eu atendi no mau humor, na má vontade danada. Pelo amor de Deus, gente, feriado? Quem é que tá me ligando? Não conhece esse número, falta de noção, gente, falta de senso, perturbar os outros feriado. Espera terça-feira, pelo amor de Deus, eu não conhecia o número, não sabia quem era. E, na verdade, de falta de senso, falta de noção, essa pessoa que me ligou não tinha nada. Eu tenho muito que agradecer ela demais, né? Que senão podia ficar ainda pior. Essa pessoa passando pela rua, ela viu um aguaceiro danado, e aí o que ela fez? Achou que tinha estourado um cano dentro da obra. E toda obra nossa a gente precisa deixar uma placa, tá? Quem é o responsável pela obra, a identificação, o número da RT, o CREA da construtora, o CREA do RT, endereço da sede da construtora, tem algumas informações que você precisa ter. Toda obra precisa ter essa placa. Se você não tiver na sua obra, você está correndo o risco de ser multado pelo CREA. E aí tinha o meu nome, tinha o meu telefone lá, essa pessoa se deu o trabalho de me ligar. Aí eu falando, antes de atender o telefone, achando que a pessoa era sem noção, a pessoa estava me livrando. E quando eu chego lá na obra, nossa, pai, tinha virado um aguaceiro tão grande, sem noção. Sem noção. Adivinha quanto veio essa conta de água no mês seguinte? Olha o impacto financeiro, impacto ambiental, desperdiçando água pra caramba, e foi numa época que a gente estava num racionamento danado de água, inclusive. E a pessoa me deixa a mangueira, a água ligada lá um fim de semana todo e quase que o feriado todo. Gente, essa conta de água veio quase R$ 2.000 por conta de 2 dias e meio vazando constantemente essa água lá. E aí prejudicou já o serviço que estava feito, porque eu tive que repor a água, tirou um bocado da terra, porque a água faz isso, né? Vai escoando, vai removendo ali onde ela está passando, vai criando o rego, principalmente onde eu estava aterrando. E o prejuízo foi grande. Eu estimei ali que foi uns R$ 2.500 a quase R$ 3.000 de prejuízo por conta desse deslize dessa pessoa. Tenso, né? Nós estamos no quarto estresse. E se você não chorou até aqui, né, já deve estar assim, meu Deus do céu, não quer mexer com esse negócio de construção de jeito nenhum. Não. Segura a onda, gente. Tem solução para isso, tá? Segura. Eu preciso que você segure a onda, porque o pior ainda está por vir. Mas eu prometo, eu vou apresentar a solução disso tudo para vocês e ela é muito mais simples do que você imagina. Vamos falar da situação mais estressante da mão de obra. Você releva muita coisa, tá? De mão de obra, de execução e não sei o quê. Mas quando o serviço não fica do seu jeito, esse é o cúmulo, é a gota d'água. Não tem alma vivente que aguente um descaso desse, tá? É sério. Lembra que eu disse agora há pouco que eu fiquei na dúvida se desperdício de material deveria vir como o primeiro grande estresse que as pessoas, o maior grande estresse que as pessoas enfrentam com mão de obra durante a obra? E ponderando, né, quando eu estava preparando isso aqui, eu cheguei à conclusão que você até supera o desperdício, você supera os pedidos indevidos de adiantamento, de vale, você releva as faltas, você releva os atrasos, você releva as festas nas obras, tá? Você releva tudo isso, desde que o resultado, que a conclusão do serviço executado
seja exatamente o que você esperava. E infelizmente, na maioria das vezes, não fica. A conclusão do serviço, ela não fica exatamente como você esperava. Aí é uma frustração só. Principalmente se você passou os outros 4 estresses atrás. Você doou tudo de si para conquistar o sonho da sua casa. O sonho da sua família, às vezes, né? Porque às vezes você está indo para o seu segundo imóvel. Às vezes você ganha-pão, né? Nos momentos mais complicados ali da obra, nos demais estresses e tal, o vislumbre da sua área gourmet, né? Você fazendo um churrasco com seus amigos ali, e tal. O vislumbre disso te fazia dar o próximo passo, e mais um passo, e chegar mais próximo do final e tal. E aí, quando chega mesmo no final da obra, sua casa não está como você gostaria que estivesse. Você sonhou, você elaborou, colocou no papel, planejou, aprovou o crédito, desenvolveu o projeto com o arquiteto, passou por todas as demais etapas de fiscalização, ABITS, Receita Federal, cartório, vistorias do engenheiro, e não consegue ficar satisfeito, porque a casa não está como você planejou. Não tem maior desprazer no mundo, você concorda? Não tem maior desprazer no mundo. E que você sente ali, nesse momento, quando você percebe isso, quando a sua ficha cai, que a coisa não está exatamente do jeito que você gostaria, não é matar o pedreiro, não é isso que vem na sua mente. A vontade que dá é fugir para o meio do mato, é enfiar debaixo dos cobertores ali na sua cama, apagar a luz e não ver ninguém. Você cai numa depressão profundíssima, se essa palavra existe. Fernando, pelo amor de Deus, Fernando. Como é que eu resolvi isso? Você matou meu sonho agora. Que sonho da casa própria é esse? Eu tenho que passar por tudo isso? Não vou nem tentar. Eu não quero nem ver pedreiro na minha frente. Eu tenho raiva de pedreiro. Nunca nem conheci um que tem raiva de pedreiro. Calma, gente. Calma. Dá para evitar tudo isso. Tem uma solução simples para tudo isso. Dá para resolver tudo isso com classe. Primeiro vamos entender alguns pontos, tá? Agora vamos falar da solução. Mas antes vamos entender os pontos primeiro. Vamos ver as coisas pelos olhos do prestador de serviço, do pedreiro, do encarregado, do servente, do construtor, se você terceirizou, tá? E aí, entendendo, enxergando as coisas pelos olhos dele, vamos calçar os sapatos dele. A gente consegue propor uma solução para cada uma dessas coisas. Ou melhor, propor solução não, consegue evitar qualquer uma desses estresses antecipadamente. Você não precisa nem passar por eles, que é melhor do que uma solução, você não acha? Primeiro, não acaba com a alegria dos caras na obra, não. Tá? Não chega o desmancha prazer. Desde que os caras não estejam correndo risco de se machucarem, desperdiçar o material ou de saírem do cronograma, deixa que os caras façam a festa deles. Tá? Deixa que os caras escutem a música deles. Gente, obra é um trabalho muito pesado. E aquela alegria, escutar uma música, de vez em quando tomar um café, não sei o quê, ela ajuda a amenizar esse esforço, tá? Foca no objetivo, não foca em pequenas etapas, a não ser que você está vendo que essas pequenas etapas estão levando para um caminho que vai fazer com que o cronograma fuja. É por isso que você tem que acompanhar o cronograma ali, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, para você ver se está dando certo, se está cumprindo. Se não está gastando material a mais, está dentro do cronograma, o que tem se os caras não estão correndo risco? Deixa os caras, tá? Releve. E outra, deixe claro no contrato de prestação de serviço, você precisa de um contrato de prestação de serviço. Mas quem vai construir é meu tio, vai construir é meu amigo, é um cara que eu conheço, cresci, estudou comigo, não sei o quê. Faça um contrato de prestação de serviço. Não só para se proteger juridicamente, tá? Mas para escrever quais são as intenções. O que você espera dele, do prestador de serviço, o que o prestador de serviço, o pedreiro, espera de você. Tá? E outra, use a seu favor o fato de que a obra é financiada, se for o caso de você contratar a aquisição e construção. Fala lá, chegamos a um acordo, o preço é esse, acertou? A obra vai ser eu estou usando a linha de financiamento que é aquisição e construção. Como é que ela funciona? Você vai produzir, o banco vai mandar o engenheiro vai conferir o que você produziu e libera o dinheiro, depois que eu vou fazer o pagamento. Eu estou trabalhando dessa forma, eu não tenho um dinheiro disponível ali. Porque quando você faz assim,
Já vai evitar ali aquele negócio do vale, com aquela desculpa desfarrapada, entendeu? E você já vai botar para a pessoa que quanto mais rápido ela trabalhar, se for por um regime de empreitada, mais rápido ela recebe. E frisa também que o engenheiro avalia a qualidade, tá bom? Portanto, ele tem que trabalhar com o maior nível de eficiência possível, visando o maior custo-benefício possível. Reduzir tempo de mão de obra, economizar material e fazer o melhor tempo que ele puder. Tá bom? Terceiro, mapeie cada etapa da obra. Tá? Cada serviço a ser executado. Fala assim, eu preciso que nivele a parte do fundo do terreno que tem uma área de 2 por 6, ou seja, 12 metros quadrados. Descreva o que você precisa. Isso não é difícil fazer, tá? Aí você vai descrever tudo isso e vai anexar o contrato de prestação de serviço. Não é difícil de fazer porque se você está fazendo aquisição e construção, você já preencheu uma ficha lá para o banco, chama PFUI. É um cronograma físico-financeiro da obra. É uma planilha onde você tem que colocar até o tipo de acabamento que você vai usar na obra para justificar o preço da casa que você está dizendo que vai construir, que você está pegando de financiamento. Então, essa planilha já deixa isso praticamente pronto para você. Tá bom? E aí, é até interessante que você preencha essa planilha e esses detalhes, essas etapas da obra, junto com o pedreiro, tá? E já, uma vez que você tenha todas as etapas da obra ali planejadas, você já descreveu todos os serviços que tem que fazer, você já traça estratégias antecipadas de quais serviços executar se alguma coisa ali fugir do controle. Seja essa coisa uma chuva, seja essa coisa uma falta de água, uma falta de energia. Bom, está faltando energia, eu não consigo ligar a bitoneira, não dá para fazer o traço da massa na mão, vamos amarrar uma ferragem para fazer um muro, para fazer uma coisa nesse sentido. Né? Ou vou fazer as espalas de uma janela, vou fazer alguma coisa que gasta pouca massa ali, mas que demanda uma atenção maior, um negócio assim. É assim que você trabalha a eficiência da obra, tá? Porque uma vez que está mapeada cada etapa da obra, né? Inclusive a PFOI que você preencheu com pedreiro, com prestador de serviço, você mensurou, você vai fazer uma outra coisa. Durante ali, a etapa quando você está com ele descrevendo cada serviço, cada detalhe, você vai pedir para ele mensurar com você quanto é de material e quais materiais você vão gastar em cada etapa. Eu preciso fazer 60 metros de reboco. Quanto é que eu gasto de material para fazer 60 metros de reboco? Eu preciso de tanto de areia, preciso tanto de cimento, preciso tanto de cal, preciso de tábua, preciso de lona, preciso de impermeabilizante. E já pede ele para mensurar para você ali. Então, você já vai colocar ali na planilha, junto de cada etapa da obra, quanto você vai gastar de material. Olha que legal. Não dá tanto trabalho, tá, gente? Estou falando que não dá tanto trabalho. Você vai ter que dedicar um dia ou dois para você sentar com ele e fazer isso. Tá? Mas você precisa fazer se você quiser economizar na sua obra e muito. Se você deixar por conta dele, ele não vai se preocupar com o material, vai se preocupar com a mão de obra. E às vezes ele pode até desperdiçar um material ali porque vai facilitar a vida dele na execução do serviço. Tá? E outra coisa que você pode fazer que não te custa quase nada e que traz um benefício enorme é recompensar pelo bom desempenho na execução e na economia do material. Aí não precisa você dar um dinheiro para a pessoa. Você quer ver o pessoal ficar feliz na obra? É você levar um pão com molho com refrigerante para os caras no final do expediente. Fala assim, gente, estou trazendo isso aqui para vocês porque eu vi vocês juntando material ali, não está desperdiçando, a obra está limpinha, estão trabalhando direitinho, está ficando legal o serviço. Então isso aqui, merecido, tá? Vocês estão de parabéns. Usa isso, tá? A seu favor. Aí você vai ver, você vai ganhar a turma toda. O pessoal fica do seu lado, parceria ali do início ao fim. E número 1, a culpa de não ter ficado como você gostaria é inteiramente sua, tá? Inteiramente sua. Sabe por quê? Você imaginou que sua expectativa tinha sido captada ali pelo prestador de serviço, pelo pedreiro, pelo mestre de obra, pelo encarregado, e muito provavelmente não explicou em detalhes a sua expectativa. Você vira para o cara e fala assim, aqui eu quero que você faça para mim um pórtico.
tá bom? Eu quero assim, e aí você vai fazer ele assim, e daí você pinta, ou eu vou trazer o revestimento para você colocar a pastilha aqui, e pronto, vira as costas. Ele pode ter entendido uma coisa completamente diferente do que aquilo que você gostaria. A função dele é arregaçar as mangas da camisa e botar a mão na massa. A função dele não é interpretar o seu sonho. Os detalhes da sua casa estão aqui, ó, dentro da sua cabeça e somente dentro da sua cabeça. Quando você planeja, que você escreve com ele e tal, você traduz o seu sonho no papel e aí ele passa a ser factível para o pedreiro, para o encarregado, para o prestador de serviço. Tá? E não dá para você culpar ele. Ele não tem a capacidade de interpretar e reproduzir o seu sonho na íntegra. E aí, que em resumo, você evita os maiores transtornos, os maiores estresses da obra, fazendo apenas uma coisa do jeito certo. Você arrisca um palpite? Você arrisca qual coisa é essa? Planejando. Tá? Um planejamento adequado vai muito além do que se preparar financeiramente para uma obra. E também, ele não precisa ser tão minucioso, não. Tá? Você não precisa saber quantas marteladas o pedreiro vai dar para pregar um prego. Não precisa ser nesse nível. Eu estou falando de planejamento adequado. Tem um jeito certo de fazer esse planejamento adequado. E acho que deu para você ter uma noção de como evitar essas coisas todas. Né? Eu vou ficando por aqui. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação, por ter assistido. Se tiver qualquer dúvida, comenta, manda um direct, manda um sinal de fumaça, que eu vou dar um jeitinho de te responder aí, tá bom? E se quiser saber mais sobre como construir o sonho da sua casa própria, mesmo sem ter o lote, mesmo sem ter o terreno, mesmo sem ter recurso para construir sua casa dos sonhos, é só continuar nos acompanhando aqui no canal do Instagram, do YouTube, do Facebook. Procura em qualquer dessas redes pelo nome Fórum Empreendimentos que você encontra a gente. Um abraço e até a próxima.